A gente conversa agora sobre o homem que queimou o Corão. Um homem que queimou o Corão num protesto em 2023, 20 de julho de 2023, em Estocolmo, na Suécia. O resultado, ameaças ao homem, e ainda a embaixada da Suécia em Bagdá, no Iraque, foi queimada na época. Agora uma consequência mais grave. O sujeito, horas antes de um veredito, num caso que julgava especificamente aquilo que ele havia feito, ele não receberá o veredito com vida. Essa é a notícia. O homem foi morto. Eu entro com você em detalhes da apuração e vocês têm ele aqui ao lado. Isso foi antes da tal manifestação na qual ele queimou o Corão. Ele segura uma placa, uma impressão com a bandeira do Iraque e segura o livro sagrado do Islã na mão então. O nome dele era Salvan Momika, de 38 anos. Ele disse que nasceu em uma família católica e é então ele próprio de origem iraquiana. Ele provocou protestos violentos em 2023, tanto na Suécia quanto no Iraque, por ter queimado o Corão e teve a indignação de países islâmicos. Ele foi morto a tiros na noite de ontem, então, poucas horas de hoje, quando haveria esse veredito quanto ao caso. De acordo com a polícia, 5 pessoas foram presas como suspeitos. Ainda vale destacar que, de forma curiosa, ele estava fazendo uma transmissão ao vivo no TikTok quando foi baleado. A gente não tem as imagens e se tivéssemos não a colocaríamos aqui, primeiro respeito ao público, depois porque o vídeo poderia ser censurado, mas então ele estaria de fato ao vivo quando o atentado que tirou sua vida aconteceu. O veredito então seria anunciado hoje. Um tribunal iria decidir se ele era culpado de incitar crimes de ódio. O julgamento agora, que envolvia não só ele, mas também Salvan Najem, outro então suposto cúmplice na tal incitação ao ódio, foi adiado para 3 de fevereiro. A gente tem o pronunciamento de algumas das autoridades quanto ao caso. Uma delas é Ulf Kristersson, o primeiro-ministro da Suécia. Ele disse que grupos estrangeiros poderiam estar por trás do crime. Vamos às aspas do que disse o premier sueco. Posso garantir que os serviços de segurança estão profundamente envolvidos porque, obviamente, o risco de que haja uma conexão com uma potência estrangeira. A vice-premier Ebba Busch disse que era uma ameaça à democracia livre e que isso deveria ser enfrentado com toda a força da sociedade. Anteriormente, em julho de 23, quando houve a manifestação na qual ele queimou o livro sagrado do Islã, a gente tem aqui um resgate de uma publicação que ele fez nas suas redes sociais, dizendo que ele abriu então uma vaquinha para que se cobrisse mesmo os custos do seu advogado. Enquanto, por certo, existe uma indelicadeza em queimar um texto considerado sagrado para quem quer que seja, e a gente não quer aqui ofender a crença de quem quer que seja, a questão traz uma discussão mais ampla a respeito de política europeia e imigração. E separando agora o crime comum dessa notícia mais ampla, a gente pode partir para o que isso significa em termos do que vem adiante na Europa. Em um breve resgate, a gente tem ainda a apuração, como eu dizia, à época a embaixada da Suécia em Bagdá, no Iraque, chegou a ter fogo ateado contra ela 2 vezes, e o serviço de inteligência sueco elevou o nível de ameaça para 4 numa escala de 5, e o país, a Suécia, teria sido um alvo primário precisamente porque ele foi protegido no seu direito de manifestação ao queimar o Corão. Os promotores disseram que, sob a lei sueca, a queima pode ser vista como uma crítica ao livro e à religião, o que seria protegido por liberdade de expressão na Suécia. Também poderia ser incitação de ódio, dependendo de como fosse considerado. Só trazendo o resto dos detalhes do caso. Partindo agora sim a um contexto mais amplo, a imigração tem sido um desafio na Europa. E você acompanhou aqui conosco, conforme na terça-feira a gente cobriu na Alemanha, conforme o debate sobre uma legislação mais dura quanto à imigração era mais e mais presente. O país, não a Suécia, a Alemanha, terá eleições em 23 de fevereiro. E a imigração, assim como nos Estados Unidos, a crise da fronteira sul tornou-se tópico premente e indispensável no debate público, na Europa parece haver um tom similar quanto à imigração, seja de refugiados ou imigrantes econômicos que vêm do norte da África e do Oriente Médio. O debate foi suscitado na Alemanha porque, há mais ou menos uma semana atrás, 8 dias, um refugiado afegão que deveria estar fora do país fazia meses, devido a problemas com seu visto, sua situação de estadia, acabou por brutalmente assassinar uma criança de 2 anos e um homem de 41 anos que tentou intervir. Esse caso, e o sujeito já tinha problemas anteriormente, já havia sido observado pelas autoridades, levantou uma questão no parlamento e um debate que tem tom de especial importância, conforme o CDU de Friedrich Merz disputa as eleições no país. A Suécia também tem sido um país que viu vasta imigração vindo de países islâmicos e casos como esse também trazem à tona o assunto novamente.
Na implicação mais ampla, o caso traz o debate antes da principal potência econômica da Europa ter uma eleição, e num momento onde, dependendo do rumo que essa potência tomar, e se espelhará ou não os Estados Unidos, conforme a retórica começa a parecer muito com o que aconteceu na América do Norte, o continente possa tomar um outro rumo. Vale a pena destacar que, não só na pauta migratória esse debate existe, como também, conforme as regulações ambientais agora nos Estados Unidos reduzem pelas ordens executivas de Trump, na Europa se discute formas de reduzir as regulações para que torne-se mais competitiva a economia. Muitos argumentam que as regulações ambientais têm sido como uma camisa de força em certas indústrias. São dois dos tópicos que vêm adiante e um caso agora que, antes de eleições na principal potência da Europa, apesar de serem países diferentes, a comunidade europeia é muito próxima e são dois membros da OTAN e da União Europeia, destaca o assunto.